vocês viram, né, esse mês de maio a gente vai trabalhar a unidade 4 do nosso livro didático, certo? E de gênero, a gente vai ver, como vocês estão vendo aí, é o artigo de opinião, tá? Então, prestem atenção para algumas características que eu vou dar sobre esse gênero, tá? Ó, o artigo de opinião, ele é um texto onde a opinião do autor, ela é expressa. Então, exemplo, o texto está falando sobre, sei lá, aquecimento global. E o texto, o artigo de opinião é justamente a opinião do autor sobre determinado assunto. No caso que eu falei o exemplo, é o aquecimento global, certo? Então, o artigo de opinião é um texto onde o autor, ele expõe seu posicionamento sobre um determinado assunto, né? Ou um tema que vai ser de interesse público. Ele é um texto dissertativo, que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, ele deve sustentá-lo com argumentos coerentes, certo? Então, se você vai falar sobre um assunto, se você vai dar sua opinião sobre o assunto, você precisa usar bons argumentos. Não, eu acho que isso aqui porque eu só acho. Baseado em que é o seu argumento, tá? Então, você precisa, antes de mais nada, estudar o tema para depois dar opinião. Porque se eu chegar aqui, ei, qual é o teu tema sobre pulmão artificial? Se você não tem um conhecimento sobre o assunto, se você não tem um mínimo de noção sobre o que é, você não tem como dar uma opinião sobre isso, certo? Então, se eu for passar para vocês artigo de opinião sobre qualquer assunto, antes de mais nada, o que é que vocês precisam fazer? Pesquisar sobre o assunto, certo? Então, as ideias defendidas de um artigo de opinião, elas são de responsabilidade do autor. E por isso mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados. O que a gente vai falar sobre autenticidade? É de você ser autêntico. Você dá a sua opinião do seu ponto de vista. Não é a sua opinião que você ouviu, que o seu pai falou. Não, a minha opinião é essa. Mas por que é essa opinião? Não, porque eu ouvi meu pai falando. Então é um ponto de vista seu? Não. É um ponto de vista de outra pessoa que você só concorda e diz que é o seu ponto de vista. Certo? É por isso que a gente usa a palavra autenticidade, você ser autêntico, original, certo? O original. Enfim, certo? Então, os artigos de opinião, eles são encontrados em jornais, revistas, na TV, na rádio, certo? E a estrutura? Grande parte dos artigos de opinião, eles seguem uma estrutura básica que é dividida aí do mesmo jeito. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que eu preciso ter na minha introdução na hora de construir um artigo de opinião? A introdução, ela vem logo, né, no primeiro parágrafo, como vocês sabem, óbvio, e é onde o autor ele faz a apresentação do tema, que será visto no corpo do texto, certo? Então, na introdução, é onde você vai apontar, onde você vai deixar claro sobre o que é que você vai falar, certo? E já no desenvolvimento, é onde vocês, né, o autor, no caso o texto, ele vai expor suas ideias sobre o assunto, certo? Então, exemplo, você vai falar sobre, que a gente citou aqui, né, o pulmão artificial, do Paulo Gustavo. Na introdução, você já tem que mostrar que você vai falar sobre isso. E no desenvolvimento, já é a sua opinião, a sua visão sobre o assunto, certo? E a conclusão é onde você vai ter que apresentar uma ideia para solucionar o problema que foi proposto, certo? Vamos aqui. E quais são as principais características de um artigo de opinião? Então, os artigos de opinião, eles têm como principal característica, o uso da argumentação e persuasão. Então, o que é a persuasão? Você precisa convencer o leitor do seu ponto de vista, certo? Então, você está mostrando seu ponto de vista e você precisa ser convincente, você precisa usar argumentos para fazer com que outra pessoa, pelo menos pense ou cogite a hipótese de que você está correto, de que ela pode concordar com a sua opinião, certo? Então, os textos escritos na primeira e na terceira pessoa. Você pode falar, não citando o eu. Então, eu acredito que isso. Você pode ou não usar você, certo? Você pode usar um narrador observador e um narrador personagem, certo? No caso, primeira e terceira pessoa. E, normalmente, os textos,
eles são assinados pelo autor. Então, no final do texto, tem sempre quem foi que escreveu aquilo. De quem é aquela opinião? Quem está falando sobre isso aqui? Então, precisa ter claro abaixo assinado, né, o nome do autor de quem escreveu o texto. Você precisa saber de quem é aquela opinião, certo? E são textos veiculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista. Então, na rádio, vai ter algum comentarista falando a respeito de um assunto, que é a visão dele, que é a opinião dele. A gente pode ver artigo de opinião nas revistas, em livro escolar mesmo, tem sempre algum modelo, algum exemplo, algum trecho de alguma entrevista, alguma coisa. E, além de tudo, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Lógico que vai ser uma linguagem formal, só que ela precisa ser uma linguagem simples para que outra pessoa, quando for ler, ela entenda o que você está falando. Até porque o artigo de opinião, ele tem que ser sobre o interesse que é público. Não, vou falar aqui só sobre um assunto que me interessa. A sua opinião vai ser publicada para quem? Certo? Então, você precisa, antes de mais nada, pensar que outra pessoa vai ler seu texto. Não é um texto que você escreve para você, não é um texto que você escreve para a professora que vai corrigir. Não, é um texto que ele é publicado. Então, você precisa pensar que, antes de mais nada, outras pessoas vão ler o seu texto. Certo? A maioria dos seus temas é da atualidade. Então, artigo de opinião, exemplo, qual a sua opinião sobre a Segunda Guerra Mundial? Não, pode ser que tenha, mas geralmente a maioria são sobre o quê? Sobre temas atuais, certo? Então, exemplo, vai falar sobre um tema muito atual que a gente está vivendo, a pandemia. Então, pode ser que geralmente a gente, né, vai produzir um artigo de opinião sobre isso, sobre o uso da máscara. Se a gente for construir um artigo de opinião sobre o uso da máscara, só qual a sua opinião sobre isso? Por que você acha que é importante ou por que você acha que não é importante? Certo? Então, você vai ter que levantar pontos, argumentos que mostrem o seu ponto de vista. Certo? E eles possuem títulos polêmicos e provocativos. É justamente aquela ideia. Sabe o texto que a gente trabalhou sobre as viagens espaciais? Pronto, aquele texto ali, ele é um artigo de opinião. Apesar de ser um texto de divulgação científica, querendo ou não, tem o quê? Tem a opinião do autor, não é? Então, ele gerou um tema meio que polêmico, que vários cientistas, como falam sobre viagens espaciais, ou sobre, como é que a gente fala a palavra? Colonizar Marte, tem muitos cientistas que vai defender isso. E ele foi o quê? Não, eu não concordo, isso aqui é gasto de dinheiro demais. Então, foi um tema polêmico. Então, pode ser que vários outros cientistas odeiem aquele cara só pelo argumento dele, certo? E o verbo aparece no presente no imperativo. É de você estar falando e afirmando, no imperativo mesmo. Eu acredito que isso, e as coisas são assim, então sempre o verbo no artigo de opinião é no presente, tá? Você não vai estar falando no passado não, certo? Então, como é um artigo de opinião, é uma coisa presente, então os verbos, eles precisam estar no presente, tá? E como é que se escreve um bom artigo de opinião? Então, antes de começar a escrever um artigo de opinião, é recomendável que o autor leia vários pontos de vista sobre o assunto que será escrito e anote os argumentos que embasem sua opinião. Então, antes de mais nada, além de pesquisar sobre o tema, você vai ver também pontos de vista de outras pessoas. Exemplo, você vai falar sobre o uso da máscara. Você vai ler opiniões de pessoas que concordem, que apoiam, que incentivam o uso da máscara, mas vão ter outras pessoas que não apoiam o uso da máscara. E ela vai usar um bom argumento na cabeça dela, que vai tentar te convencer de que usar máscara é ruim. Certo? Então, por mais que você não concorde, a gente precisa ver várias opiniões que é pra gente ter uma noção sobre qual é a média. Não, a maioria pensa assim, a minoria pensa desse jeito, certo? E fora que esses argumentos, eles poderão ser úteis no desenvolvimento do seu ponto de vista. Saber para quem se escreve é um fator importante para a composição de um bom texto. Assim você poderá utilizar a linguagem adequada ao gênero e o perfil do leitor. Exemplo, se vocês forem produzir um artigo de opinião que é só para a gente da sala ler, você precisa usar uma linguagem científica? Não, a minha linguagem pode ser simples. Agora, se você vai produzir isso para mídia,
para um grupo assim, mais elevado. A tua linguagem vai ter que ser outra, certo? Mas lembra que sempre a tua linguagem ela precisa ser objetiva. Tu não pode, eu vou dar a entender isso. Não, você precisa ser certeiro. Eu acredito isso e eu defendo esse ponto de vista porque é assim, assim, assado. Certo? Então, seja certeiro e objetivo no seu ponto de vista. Tá? E após anotar os principais argumentos, escolha alguns para fundamentar sua ideia principal e desenvolvê-la. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Sobre opiniões diferentes sobre um assunto e você vai anotando o que você acha mais interessante. Esse ponto de vista aqui desse cara, ele levantou uma questão que eu achei massa. Tia, assim, eu não sei se pode, porque eu queria falar sobre isso. Eu sei que é uma questão que eu acho que eu sei que muitos usam, mas eu vejo muito podcast, em questão, alguma coisa, e eu queria muito falar sobre a questão da política. Mas falar sobre, tipo assim, eu não sei, mas tem dois lados, né? Tem um lado, como se chama esquerda, né? E eu queria dar uma opinião em relação a isso. Sobre os dois lados. Claro que eu não vou criticar nenhum dos dois, mas Sim. Dar um ponto de vista. Tu tá falando que tu quer fazer isso agora ou tu quer fazer... Não, entendi. Entendi. Um texto, um artigo de opinião sobre determinado assunto. Sim. Certo? A gente vai fazer o seguinte. Ao terminar seu artigo de opinião, releia atentamente, prestando atenção em seu posicionamento, se ele foi desenvolvido de forma clara e se está bem embasado. Verifique se sua linguagem está adequada ao gênero, se o texto tem um título convidativo e se você argumentou o suficiente. Então, logo após de produzir o seu texto, você precisa parar e ler. Será que outra pessoa vai ler? Ela vai entender o que eu quis dizer? Porque tu pode ter várias informações e não conseguir organizar isso e teu texto ficar bagunçado. E a pessoa lê, menina, que diabo foi que esse menino quis dizer com isso aqui? É o quê mesmo? Tá ficando doido, tô entendendo nada. Então você precisa ter uma organização para que o teu texto tenha sentido, tá? Para que outra pessoa, quando for ler, entenda de fato o que ele está querendo dizer, certo? E como é que eu faço para argumentar? Como é que se argumenta sobre um assunto? Então, para ter bons argumentos, né, em um artigo de opinião, o autor ele pode fazer relações entre causa e consequência. Exemplo, isso aqui, essa causa pode gerar essa consequência, então você precisa mostrar de fato o que você está falando. Eu tenho um argumento sobre isso. Exemplo, eu vou defender aqui o meu ponto de vista que as máscaras são ruins para a população. Eu não concordo com o uso da máscara, vamos imaginar aqui. Então, é só um exemplo, Deus me livre, imagina, gente, dizer que eu não defendo o uso da máscara, como assim? É só um exemplo, entendeu? Só para fazer uma coisa bem... Exemplo, eu vou falar que eu não apoio, eu não vou defender o uso da máscara. Então, eu preciso mostrar, não, porque quando você usa máscara, você fica sufocado, e isso pode causar você, enfim, eu tenho que mostrar a causa e a consequência. Se acontecer isso, pode gerar isso aqui, então você precisa argumentar. Você precisa dar exemplos de que você está certo sobre o que você está falando, certo? Comparação entre épocas e lugares, mas porque antigamente isso funcionava desse jeito, mas hoje em dia é assim, assim, assado, certo? E lugares, não, porque lá no Rio Grande do Sul funciona desse modo, mas aqui no Ceará já é de outro jeito. Então você tem que fazer comparações de causa e consequência, de épocas, de um lugar para outro. Então isso mostra que você consegue ter bons argumentos. Olha, isso aqui me convenceu, realmente, se acontece isso aqui desse jeito, realmente naquele tempo era desse, naquele tempo era assim, hoje em dia já é assado, certo? Então, se antecipar uma possível crítica do leitor de forma que já apresente os contra-argumentos. Exemplo, você tem que pensar já, o artigo de opinião ele precisa ser muito bem pensado. Por quê? Porque você lê, dá seu argumento e você já tem que imaginar se a pessoa pensar em algum ponto do que tu falou. Exemplo, se eu falar isso aqui, ela vai usar aquele argumento de que isso não funciona. Então eu já tenho que pensar. Então você precisa de estratégias para fazer o seu argumento. Você já tem que pensar vixe, se ela perguntar isso aqui, se ela perguntar por que isso aqui é desse jeito, eu não vou saber responder. Então você precisa ter certeza do que você está falando. É diferente do achismo, né? Certo? Agora eu vou ler para vocês, só se atentem. Vejam um trecho de artigo de opinião sobre violência escrito por Macaé Evaristo.
tá? Isso aqui já é um trecho de um artigo de opinião de uma escritora, certo? Como vocês viram aqui, o tema sobre violência, tá? Presta atenção aqui, ó. A escola pública é uma política de promoção da cidadania de caráter universal, inclusivo. Isso implica uma educação provedora, acolhedora e, sobretudo, transformadora para o exercício pleno dos deveres e direitos, seja de fato uma conquista de todos. Pronto, na minha introdução, ela ainda não deu a opinião dela, ela só falou do que ela vai falar. Já o segundo parágrafo. Segundo a edição de 2016, ela já usou uma referência, uma citação de uma coisa que ela já viu. Segundo fulano de tal. Então, quando você usa esse argumento, quando você cita que um autor falou, já te dá uma credibilidade. Então, isso é massa. Segundo fulano de tal, segundo a revista fulano de tal, certo? Jovens no intervalo de 15 a 29 anos de idade representam quase 60% das vítimas de homicídios por arma de fogo no Brasil no período de 2003 a 2014. Embora essa faixa etária representasse não mais do que 27% da população total, também de acordo com o Abu da Violência, a incidência de homicídios entre pretos e pardos é quase o triplo da verificada na população branca, certo? Enfim, tem um restante aqui, mas eu só quero mostrar para vocês como é a opinião dela. Ela está falando o quê? Que geralmente não, pessoas negras vão sofrer mais violência do que uma pessoa branca, certo? Então é isso que ela está querendo mostrar, tá? E como atividade, vocês vão fazer esse esqueminha da página 131, tá? Que são essas perguntinhas sobre o artigo, sobre o gênero, tá? Então no caderno vocês vão copiar, tá? Colocar a página, a data, esquema da página 131 e vão fazer no caderno, tá? Artigo de opinião. Copia a pergunta e dá a resposta. Copia a pergunta e dá a resposta. Tá certo?